sementeira e onde toda a gente quer dizer alguma coisa e quer preencher as paredes de uma sede partidária com aquilo que pensa. E não é perguntar o porquê, é simplesmente acolher quem vem. Então e o realizador? O realizador está lá atrás. Agora quero que vocês levantem desse lado. Como é que isto começou? Então, começou neste espaço com uma conversa de várias pessoas. Estávamos em 2013, estávamos no processo até de construção, ou já de pré-campanha, não tenho essa memória, das eleições autárquicas. E estávamos aqui a falar sobre as atividades que tínhamos a fazer ou não, e a verdade é que tínhamos o feedback de vários artistas de Viseu, artistas jovens, com algum trabalho, já com algum trabalho feito, mas no entanto ainda à procura do seu espaço. E a verdade é que esses artistas procuravam um sítio para aproveitar aquilo que estava a fervilhar em Viseu, a nível cultural, com vários eventos, com várias iniciativas, mas no caso com jardins efêmeros. Durante esse evento cultural, Viseu ficava cheio de pessoas, não só de Viseu, mas de outros sítios que procuravam esse acesso à arte, a conhecer, a entrar em edifícios, a explorar. E então, simplesmente, como estávamos a ser contactados por artistas que não tinham espaço para poder partilhar o seu trabalho, nós fizemos uma coisa tão simples que foi: temos aqui esta sala, temos aqui este espaço, usem-no, estamos aqui para ajudar no que for preciso. E isto foram 2 semanas antes de começar os jardins. A verdade é que apareceu uma série de pessoas disponíveis, com vontade de participar, de criar, de usar este espaço, não é? Esta sede, e construiu-se muito à pressa, de forma muito, por um lado, muito amadora. Primeira edição, pessoas que não estavam, pela parte do bloco, ligadas à organização de exposições, mas, por outro lado, com todos esses artistas que quiseram fazer parte da organização e que foram parte da organização, que montaram, em alguns dias, a exposição e a primeira sementeira. 2013, ou seja, já lá vão uns anitos, recordo-me principalmente de uma azáfama muito grande de tentarmos abrir as portas a pessoas que nem sabíamos quem eram, ou seja, nós tivemos sempre ao longo destes anos conseguimos manter
fomos fiéis a esse princípio, que era abrir as portas a quem quisesse expor os seus trabalhos, quem quisesse mostrar o que fazia, e isso na altura foi para mim, se calhar o que me lembro era como é que vamos fazer isto, aceitamos os trabalhos todos, fazemos alguma seleção, e foi ótimo nunca termos feito esse tipo de filtro, haver ali um filtro, vamos aceitar este, gostamos mais, vamos aceitar aquele. Isto surgiu também numa altura em que o centro histórico, nós temos essa coisa maravilhosa de termos a nossa sede partidária no centro histórico, não é? Onde passa muita gente, e quando surgiu um evento cultural, em 2012, os Jardins Efêmeros, nós considerámos que podíamos colaborar, não com os Jardins Efêmeros diretamente, ou fazer parte, ou querer ter esta coisa de fazer parte dos Jardins Efêmeros, nunca foi essa a nossa intenção, mas principalmente com o nosso espaço e com a nossa ideia de que a cultura é para toda a gente e que toda a gente deve ter acesso a mostrar os seus trabalhos e toda a gente poder ver o que as pessoas fazem, isso motivou-nos, e claro que aqui há pessoas que são mais importantes no sentido da motivação de fazer isto, que a Daniela, não é? A Daniela é um dos grandes motores, digamos assim, deste evento. Eu estava com um grupo de amigos, pessoas com quem eu me relacionava, que eram artistas e tinham uma grande vontade de mostrar o trabalho deles, pronto, tinham uma grande vontade e não havia espaços em Viseu onde isso fosse possível. E Viseu pode ter muitos defeitos, mas culturalmente tem uma nata espetacular a nível de artistas, muito diversificada, pessoal do cinema, pessoal da fotografia, da dança, do teatro, artistas plásticos, pintores, ilustradores, e não há espaço para todos, ou pelo menos era o que se sentia na altura. O nome, assim, se calhar o facto do evento principal ao qual nós não estávamos associados ter o nome de Jardins Efêmeros pode ter influenciado de alguma maneira a teia de ideias, porque é sementeira. A sementeira está ligada a jardins, digo eu. Mas surgiu de uma discussão muito espontânea. O que é que nós vamos ter ali? Vamos ter exposição coletiva de todas as naturezas, pintura, fotografia, ilustração, escultura. Quem é que são as pessoas? São várias pessoas, são muitas, são essencialmente de Viseu. O que é que isto pode ser? Uma porta. E o que é que vem daí? Se calhar essa porta, ou esse produto que aqui foi exposto, foi a semente para germinar e sair pelas portas. Daqui a ideia não era fechar-se aqui, era que as pessoas viessem, que expusessem as suas obras de arte, que tivessem visibilidade e que saíssem porta fora pelo mundo fora. Sementeira. É super sementeira. Eu acho que sim. Eu vou mandar para o grupo. Então, a minha primeira participação foi exatamente em 2013, creio que na primeira edição. Recordo-me que eu e um grupo de amigos estávamos à procura de um espaço para expor e para apresentar trabalho aqui em Viseu, porque não havia grandes ofertas. E em conversa com uma amiga, ela sugeriu-me procurar responder a uma call que a sementeira fazia e continua a fazer com a apresentação de trabalhos. E esse foi o primeiro contacto que eu tive. Portanto, foi relativamente simples, fizemos a open call, fomos aceitos e a partir daí tenho vindo a participar, não todos os anos, mas pontualmente na sementeira.
A sementeira, para além de ser, para além de possibilitar os artistas a apresentarem o seu trabalho, portanto, dar-lhes espaço e liberdade para se exprimirem, é também uma mostra de vozes e de pensamentos, e que possibilita os artistas a mostrarem aquilo que se faz e que se produz em Viseu. Esta liberdade de abrir as portas de uma sede de um partido, aberta à comunidade, e atenção, não são centenas e centenas de pessoas que já passaram naquelas exposições, de todos os credos partidários e, sei lá, religiosos e mais... E isso é que é bonito porque dá este sentimento dá um sentimento de prazer de estar a colaborar com a fruição da cultura sem haver este controle que às vezes a gente vê, não é, noutros sítios. Alguém dizia na primeira edição, quando se falava, ok, isto vai acontecer, os artistas vão ocupar a sede, e claro, há sempre o refletir, então, mas é um evento político ou não? É um evento político desde o início, mesmo que tenha muitas vezes pouco daquilo que é associado a um evento partidário. Construir em coletivo é política, organizarmos em sociedade é política, o uso dos espaços de uma cidade é política, a ocupação da via pública é política. Desse ponto de vista, tudo é política, não é? É uma ação política por si. Do ponto de vista daquilo que muitas vezes as pessoas assumem que é política partidária, a sementeira até é bastante inócua desse ponto de vista, não tem como primeiro objetivo a propaganda partidária, tem como primeiro objetivo aquilo que é a sementeira, um espaço aberto à fruição cultural e à produção e à apresentação de... Acho que é por aí. É isso, é um serviço público, é a concretização de um ideal de coletivo, é isto que eu dizia há pouco, não há curadoria, portanto a sementeira não tem curadoria, a sementeira é uma exposição coletiva, porque é isso que o Bloco faz basicamente, é abrir o espaço, disponibilizar as paredes, às vezes uns pregos e um material para fixar obras, e é isso, e toda a gente... qualquer artista pode vir aqui mostrar um bocadinho daquilo que queria. E realmente aquela sede é uma casa aberta, e eu acho que as pessoas sentem-se bem lá dentro, não é? A gente percebe isso, porque ninguém é excluído, ninguém é pressionado a estar de uma determinada maneira ou a comportar-se de uma determinada maneira, e por isso é uma casa onde toda a gente é bem-vinda, e eu acho que isso é muito importante. A parte que me toca ou nos toca a sementeira, eu acredito que para muitos iniciantes tenha sido de facto uma rampa de lançamento. Se calhar eles poderão não concordar, e é legítimo, mas sinto que a sementeira de alguma maneira influenciou. Senti que era um espaço onde nos podíamos, que havia liberdade, acima de tudo, e foi isso que me fez a participar. Mas não senti que fosse partidário. Senti que era a iniciativa de um partido para proporcionar a artistas, aos jovens artistas, aceder o espaço e condições mínimas para apresentarem os seus trabalhos. Aquilo é mesmo um solo fértil onde as pessoas podem aliás, muitas pessoas expuseram pela primeira vez os seus trabalhos ali. Mas aqui em Viseu, os primeiros espaços que me abriram portas foi a sementeira, os jardins, óbvio, e o Carmo 81, com a participação da Sala 5 numa grande exposição que eles lá tiveram, acolheram. Eu estudei artes
e depois fui para a Faculdade de Moda e ainda acabei por frequentar mestrado em multimédia. Este meio sempre me fascinou muito, mas nunca foi uma coisa que eu procurei fazer, porque a minha área era mais só fazer a roupa em si. E com a sementeira, o participar pela primeira vez na sementeira, veio-me mostrar que talvez consiga expressar mais e passar mais às pessoas aquilo que eu imagino, aquilo que vai aqui dentro, do que simplesmente, por exemplo, mostrar um vestido a esta pessoa. Olha, eu faço costura, faço isto. Eu ali consigo pôr o vestido, mas dar-te o decorrer da criação, a nível conceptual na minha cabeça. Não vejo a sementeira como um evento do Bloco, eu vejo a sementeira como uma oportunidade para mostrar trabalho, para mostrar um lado mais artístico daquilo que eu faço o ano inteiro. Achei graça ao conceito, não é? Acho que foi no ano a seguir ou 2 anos depois, comecei a colaborar aos poucos, a ajudar, a organizar a sede, para receber as obras, aquela parte mais chata das pinturas e afins, e a partir daí pronto, o vai e vem descolou e nunca mais parou. Já se fez de tudo, um bocadinho, só não fiz exposição mesmo, mas na parte da produção tenho ajudado dentro do possível. É um evento paralelo que tem decorrido algumas edições, ou a maior parte delas, durante os jardins, mas foi sempre em parceria com os jardins, ou seja, enquanto havia eventos dos jardins, a sementeira não fazia eventos e havia uma coordenação entre as duas partes, de forma a conseguir criar mais eventos de cultura e de proporcionar às pessoas, aqui neste espaço, na sede, que é um espaço que infelizmente andou um pouco, não ao abandono, mas um pouco esquecido, e ultimamente tem começado a ganhar vida. Imagina, uma coisa que fosse mais, pôr a imagem quase toda desse tamanho só, título não sei o quê, para depois ter isto, mas para o triplo, estás a ver? Para poder ter o textinho do Abril quase e o caralho. Temos que fazer isso. Vou levar o meu PC, se calhar. O que é que achas? Trabalhas tu. De facto, trabalhas no meu PC, não está logo o meu trabalho. Eu acho que acordei para a política no fim dos anos da década de 2000. Depois fui estudar design gráfico para as Caldas da Rainha, para a ESAD, e coincidiu a bater-se nos anos em que eu estive a estudar a crise da Troika. Ou seja, eu inscrevi-me no Bloco, mas não fui logo conhecer as pessoas. Logo, eu não sabia da existência das iniciativas específicas de Viseu. Era um bocado tímido, quer dizer, tinha acabado de acordar para a política, mas depois foi uma altura de alguma desesperança, na medida em que parecia não haver alternativas àquilo que era o governo da altura e às imposições da Troika e da União Europeia e por aí fora. E particularmente a esquerda parecia muito desagregada e a partir-se aos bocadinhos e a esboroar-se, então eu acho que acabei por passar o curso bastante apolítico ou despolitizado. Uma das identificações com o Bloco era a forma como comunicava visualmente também. A verdade é que o grafismo do Bloco de Esquerda sugeria confiança, sugeria disrupção, criatividade, pluralismo. E em conversa com o Carlos Couto, ele sugeriu logo que então porquê é que não colaboras? Nós temos uma coisa chamada sementeira, não sei se já ouviste falar. A gente, efetivamente, em 2017, junta-se e já fomos quem desenvolveu a comunicação da sementeira. E agora, se calhar, até posso entrar eu. De qualquer das maneiras, já conhecia também as pessoas por alto, como o Miguel falou, o Carlos Couto, e também me lembro de na altura conhecer logo a Daniela e a Carolina, e pessoas extraordinárias e muito trabalhadoras, e depois de repente estamos na sementeira de 2017 e eu estou na minha vida a fazer as minhas artes e a estudar e a crescer, e de facto o meu irmão Miguel, com 8 anos mais velho,
e com muito mais conhecimento na área do design, vai ajudar a sementeira a ser o designer, mas ao mesmo tempo não é como... Ele nunca levou aquilo para o lado do ser ele, na verdade sempre fez questão de me convidar para ir também às reuniões da sementeira, para ir conhecer aquilo que tinha tudo a ver comigo e tinha tudo a ver com as artes. E para mim é fantástico porque conhecer a sementeira, lá está o lado voluntário, o lado do trabalho duro, duro no sentido de caramba, um par de mãos vai ser sempre um par de mãos e consegue ajudar numa série de situações que são importantes para levantar um evento que, como ele disse bem, junta tanta gente. Eu não me lembro de nomes, mas lembro-me sem dúvida da aura, para uma pessoa tão nova de repente estar a sair pelas primeiras vezes e conhecer ali em pleno centro histórico um sítio tão a ferver no sentido criativo e conhecer pessoas, ter excelentes conversas. Foi tudo muito bom. Em que cantávamos o AV cadeira. Cadeira, sai só abaixo. Cadeira, ele é um facho. E logo no primeiro ano que o meu irmão estava a falar, eu, na altura tão novo, ficava extremamente feliz em ver desenhos meus que de repente eram aproveitados no meio dos designs do meu irmão. E na altura convidei amigos e cheguei a estar lá com amigos à noite a ajudar a montar a sementeira e a pintar paredes. Ou seja, o primeiro ano de facto foi uma festa da cultura, de conversas, de falar sobre política com pessoas da minha idade que de repente, em vez de estarem num contexto só de festa e de jogo social, estão ali a pensar e a falar e a... Pronto, foi mesmo muito bom. Foi uma pequena revoluçãozinha na minha vida, tenho que admitir. Na altura nós até acabámos por criar uma coisa, a organização dessa edição, que foi a edição número 5, que foram as estufas da sementeira, que foi disponibilizar uma série de paredes, foi sobretudo uma grande parede e depois ali outros momentos em que quem se quisesse juntar podia lá fazer os seus desenhos e rabiscar nas paredes. Muita gente diferente. Muita gente. Eu acho que o primeiro pensamento foi não vamos querer fazer uma imagem que seja uma espécie de papel de embrulho ou de um rótulo de um evento. Ou seja, nós queremos de alguma forma que o evento esteja a acontecer também dentro da imagem. A forma como se faz, a forma como se trabalha isto, enfim, tem muito dos ideais da sementeira, o pluralismo, enfim. Eu acho que o design, no fundo, tenta responder a isso, sendo extremamente diverso. É quase como se o próprio evento estivesse a acontecer na imagem, na medida em que uma pessoa entra na sementeira e o que é que vê? Vê muita diversidade. E depois outra questão, e se calhar esta é a questão mais polémica da sementeira. Nós nunca fizemos uma imagem que fosse lida imediatamente. Demora sempre um bocadinho a processar o que é que estamos a... Primeiro vemos uma mancha de cor e de gatafunhos e não sei, é também o design gráfico a querer reclamar espaço para si. Ou seja, não estamos só aqui ao serviço do evento, não queremos ser só funcionais, queremos que, de alguma forma, parar o trânsito ou romper por ser tão diferente e obrigar as pessoas a decifrarem um bocadinho, que é uma estratégia um bocadinho desafiante. Mas a cultura não se consome, a cultura vive-se. Portanto, eu acho que é isso que o design tenta fazer. Em vez de ser, em vez de estar vergado e ter de ceder a todo um conjunto de truques e de estratégias gráficas que servem para essa tal imediatez, eu acho bonito que um evento que celebra a cultura também não seja tão rapidamente silenciado apenas em prol da legibilidade imediata e etc. Ou seja, é um convite para a cultura. Há que dizer que é incrível que tenhamos... Estas coisas não deixaram de ter o seu lado democrático, ou seja, as coisas tinham que ser aprovadas na mesma, as pessoas tinham que se sentir à vontade com a imagem e mesmo sendo desafiante, não há como não estar grato à sementeira por nos ter dado também este espaço, este espaço para a gente poder fugir aos trabalhos corporativos e comerciais do dia-a-dia e poder propor, enfim, outra experiência de design gráfico.
em 2017 tenho a oportunidade de assistir, em 2019 foi a primeira vez que fiz parte, que foi quando foi no Ícaro, e tive a oportunidade de ver aquele espaço fabuloso e termos participado provavelmente dos últimos eventos assim culturais que existiu naquele espaço. Não conhecia o cinema, portanto foi fantástico. Esta sementeira vem de muito amor e de muito esforço. 2019 foi muito trabalhoso, porque também trouxe a campanha, como referiste, teve a greve climática, já nem me recordava, que também teve bastante adesão. E a própria transformação do Ícaro, ou seja, foi possível que muita gente conseguisse visitar aquele espaço que, apesar de ser magnífico, não é assim tão bem aproveitado. E só um ano é que saiu aqui do centro histórico, porque houve a necessidade das pessoas envolvidas de dar continuidade a um trabalho que já tinha sido feito, através do deslocar do Desobdoc do Porto para Viseu, que foi a reabertura do Cinema Ícaro. No ano seguinte a essa reabertura que foi feita no âmbito do Desobdoc, sentimos a necessidade de não deixar cair, ou que já fizemos o pior, que foi testar que era possível fazer um evento naquela sala de cinema, que ainda existe e que ainda está sem uso de cinema, e porque havia essa vontade de dar continuidade ao trabalho de manter a reivindicação da reabertura daquele espaço, do Cinema Ícaro, para a cultura, não é? Num espaço que teve fechado, não sei se 13 ou 15 anos, mas teve fechado, e como digo fechado, é mesmo fechado, quando se reabriu aquilo, até o calendário parado no dia da última edição lá estava, reabriu-se, não deitar esse trabalho por terra, então fez-se a edição no Cinema Ícaro para continuar essa luta e essa reivindicação de devolver aquela sala para a cultura de Viseu. Recordo muita coisa. O Ícaro é muito especial. As ações político-culturais que fizemos por essa reivindicação de dar uma nova vida ao Ícaro e, por outro lado, de recuperar para o Concelho de Viseu um espaço que já tinha tido e que fazia todo o sentido existir e que dava resposta a uma série de necessidades do tecido cultural. Esse aspecto, tudo o que está relacionado com o Ícaro, é muito importante, é muito relevante politicamente, do ponto de vista cultural e do ponto de vista do que é a própria realidade do Concelho de Viseu. Por outro lado, eu acho que se perdeu um bocadinho aquilo que era a essência da sementeira, porque eu acho que a essência da sementeira está muito presa a esta ideia de abrir a sede, e a sede, de repente, não ser a sede do Bloco de Esquerda, é a sede de toda a gente, que aqui quiser subir, que aqui quiser expor, que aqui quiser cantar, que aqui quiser dançar, já depois da exposição fechada, que aqui quiser improvisar. E acho que se perdeu essa dimensão no Ícaro. No meu entender, o coração da sementeira também é a exposição. No Ícaro, a exposição ficou muito dispersa e perdeu-se esse sentido nuclear da exposição. Portanto, sendo a edição do Ícaro muito especial, em termos de programação, se calhar das melhores e das mais ambiciosas, das que foram mais longe, das que conseguiram trazer debates políticos com mais impacto. Sim, desse ponto de vista, sim. Como sementeira, acho que se distancia das outras edições e perde um bocadinho a identidade do que é a sementeira. Nós abrimos no dia em que houve greve. Eu não fui à greve climática estudantil à primeira, porque fiquei a guardar o espaço, alguém tinha que ficar e fiquei eu. Mas depois recebi aqueles jovens, imensas jovens, que levaram os cartazes para expor lá num canto do Ícaro. Lá está, politicamente, foi muito relevante essa edição. Presta atenção, querido,
embora eu saiba que estás resolvido. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouve-me bem, amor, presta atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querido, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notar estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Antes que eu vá embora eu vou lutar pela minha vida. Sou um Black Panther, motherfucker, luto pelos meus niggas. Porque não sou burro como quem elege o Trump, mas para eles eu sou burro, estereótipo de black. Eu sou preto com orgulho, então digo fuck that. Nesse mundo não tem dono, mas pagamos para viver. E é você que fica em casa sentado, despreocupado, que deixa o homem de fato roubar o nosso bocado. E o Estado gera a nossa vida, mas sem vida não é nada para gerir. E sem vida não preciso desse bullying e fugir. Então corda no pescoço, já vi o fundo do poço. Podia ser o moço que assalta, mas sou no gozo. Roubar, roubar, fugir. Viver que nem um dia, mas se eu viver quem passa fome como eu, sou um burro. Eu devia fatigar um rico, acabar com a vida dela, uma cena do tipo. Até porque ele acha que é superior a essas mulheres que procuram igualdade nos direitos com os seres que governam a sociedade coabitada com mulheres. Já que tu és superior por causa do sexo, não consegue ser superior na hora do sexo. Mete uma bala nessa cabeça cheia de complexos, sem nexos, mata. Yo! Bom, aí, Sementeira, estamos vivos ou não? Aí, Viseu, estamos vivos ou não? Nós termos mantido sempre esse registro da regularidade durante a pandemia, com todas aquelas regras e mais algumas, e as pessoas foram lá. As pessoas foram lá, sentiram-se seguras, porque perceberam que a organização estava preocupada em manter todo um conjunto de regras para as pessoas se sentirem confortáveis e seguras. Portanto, nem na pandemia as pessoas não foram. E depois também há a parte mais social que a Sementeira tem, de convívio, de promover workshops, de sessões de cinema, de pessoas que vão falar sobre determinados assuntos, malta que vai apresentar o seu trabalho de teatro, de dança. Ou seja, tudo isso permite esta disseminação, lá está, como tu dizes, das tais sementes, mas que vão abranger depois toda uma área cultural que Viseu que é boa até. Viseu é uma cidade cheia de malta, cheia de talento, sabe fazer coisas incríveis e que às vezes não tem um sítio para mostrar o que sabe fazer, que às vezes pode ser esse o arranque e tem sido em alguns casos. Portanto, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que é uma boa responsabilidade, acho que assumimos bem isso. Volta a dar, o tempo foi, mas eu não ligo como ficou para trás, estás aqui. Se deve ter algum significado, baby, anda agora, pois o tempo não demora. A gente não vê horas, ficamos pelas memórias. É bom enquanto dura, pois há pontos nas histórias. A gente salta páginas para pensarmos ir embora, mas eu estou bem sentido. Foi em 2020, descobri agora, e foi o meu primeiro concerto. Eu lembro-me de estar a começar na música, literalmente os primeiros passos que estou a dar publicamente, né? Porque a gente já fazia coisas no quarto, não é? O habitual. E nessa altura eu dava-me com uma malta e éramos um grupo dentro daquele género, que era o hip hop, que é muito engraçado, que foi aí que eu comecei. Eu toquei com esse outro meu projeto, foi literalmente o primeiro projeto que me viu nascer na música. Nós éramos dois. Era eu e o Chico, que ele é de Aveiro. E depois foram eles que se lembraram do nada mesmo, bora fazer um dia dedicado a nós.
a este grupo de artistas, éramos todos rappers, ou pá, rap é uma palavra muito limitadora para tudo o que se fazia ali, mas era um bocado essa a base da música que estávamos a fazer. Bora fazer um dia ou uma noite, e parece que lhe foi automático, vamos fazer isso na sementeira. Eu lembro-me bem dele dizer isso e eu perguntar-lhe, mas o que é a sementeira? E ele, tranquilo, pá, eu vou falar com X pessoas, eu acho que era altamente, vamos falar, tentar vender o projeto, e é o sítio onde devemos fazer isto. E eu agora olho para isso como no sentido de ser um ótimo sítio e uma ótima oportunidade para teres um palco, mesmo não sendo ninguém, que era isso que me aconteceu. Literalmente, nunca tinha tocado em lado nenhum, e simplesmente foi o Carlos que nos recebeu, e ele, não me conhecendo de lado nenhum, sei lá o que é que ele viu, simplesmente confiou e disse, ok, venham apresentar a vossa música. Não era só por mim, obviamente, éramos um grupo, mas venham. E isso foi altamente, man. Foi literalmente então o primeiro sítio, a primeira entidade, o primeiro momento em que recebi um cheque de vem aqui. E depois também acresce o facto de não ser propriamente, não é numa cave que nós vamos tocar, tipo, foi no canto da Praça Dom Duarte. E sabendo o que sei hoje, acho que estávamos muito bem servidos, no sentido de, hoje, tendo eu outro projeto, vou tocar a sítios, ou tento tocar em sítios e às vezes nem sequer me dão um jantar, né? Naquela altura eu não sabia isso, percebes? Para mim, ok, é um sítio para ir tocar, depois logo se vê. Não foi preciso eu dizer nada, nem ninguém bateu o pé, foi uma preocupação da vossa parte. Eles têm que ter refeição, percebes? Este tipo de cuidados, saber que está tudo, darem-nos conforto, pá, isso foi altamente, por acaso. Nesse dia fui pela música, e se foi este partido que me abriu os braços, se calhar também já diz muita coisa, percebes? Foi este, não foi outro. Eu não vejo outros partidos a fazerem uma sementeira. A sementeira desde o primeiro ano que foi esse espaço das pessoas se sentirem à vontade de entrar numa sede que é de um partido, não é? Uma sede partidária, porque sabiam desde o início, pelas pessoas envolvidas, pela sua estética, que era um espaço de cultura, não é? De arte. E a partir daí não sentimos nenhum receio por parte das pessoas que estavam a passar, até porque o facto de terem as primeiras edições terem acontecido durante os Jardins Efêmeros já trazia ao público essa vontade de explorar os edifícios. Recentemente, os anos da pandemia, onde o evento que estamos a falar não aconteceu, mas nós decidimos avançar com a sementeira na mesma. E tivemos público, porque nós também já criámos aqui, se calhar, alguma credibilidade. Se calhar por isso, por haver a permissão das pessoas se exprimirem completamente à vontade, é um espaço muito emotivo e que te pode transportar para outros lados, porque desde imagens, desde a forma como a exposição é constituída, acho que tem essa vertente muito, muito bonita. O facto de eu ter uma licenciatura em pintura e estar a expor com artistas autodidatas ou com pessoas que tenham curiosidade em trabalhar o desenho ou a pintura ou qualquer medium, não me faz não me transtorna, simplesmente
sinto que torna-nos mais ricos, não sei se esta é a palavra, mais complementar pensamentos e ideias sobre algo, porque pelo menos para mim a arte é tu comunicares uma ideia ou uma questão ou te interrogares sobre. A partir do momento em que tu lanças isso para o resto da comunidade e com outras pessoas a pensarem também sobre o objeto que tu apresentaste, o retorno e a visão das outras pessoas vai-te preencher e vai-te responder a algo que tu próprio transpostaste, ou levaste para a sementeira, ou para os jardins, ou qualquer outro espaço de exposição. E isso ajuda-nos a crescer, mas também a construir um pensamento mais sólido sobre as coisas que tu te questionas ou que apresentas. E a sementeira tem esse espaço, e isso é altamente. Não ter que estar, sei lá, numa fila de espera ou ter que atingir uma certa qualidade ou uma certa popularidade para poder ter um espaço para tocar, é altamente. Muita gente procura isso e deve haver mais sítios assim, mais movimentos destes, espero eu. Mas cá em Viseu é este, é altamente. Há pessoas que eu conheço porque existe uma sementeira. E precisamente por esses espaços de convívio e de quase de criação coletiva, mas assim muito na onda da improvisação, e que não tem que ser nada dali. No fundo é uma outra forma de socialização. Nós estamos a socializar muitas vezes, também através do diálogo, mas não só, mas estamos a socializar através da criação e através da arte. E é uma coisa muito, muito especial e criam-se laços muito, muito bonitos. O envolvimento de todas as pessoas poderem participar na organização, não só ir lá pendurarem um quadro. Eu acho que isso também é importante. Colaboram a pôr a mesa, a lavar a louça, depois dos nossos jantares com os artistas. Ou seja, lá está, é todo esse trabalho de partilha, todo esse trabalho, a malta envolve-se mesmo na sementeira. E isso é confortável. Eu gosto muito da sementeira. É uma semana em que eu deixo de ver tudo e mais alguma coisa que pode estar a acontecer na cidade, mas nós não arredamos pé da sementeira. Também nos dá muito trabalho. É uma dor de cabeça, mas lá está. Quando acaba, o que é que a gente sente? Uau, foi tão fixe, tivemos tanta gente que passou por aqui, tanta gente falou connosco. E isso é incrível. Nos anos em que não coincidiu com jardins efêmeros, verificou-se que a sementeira contribuiu muito para uma dinamização não só do centro histórico, como muito especificamente da Rua das Ameias. E foi giro, porque de repente uma rua que muitas vezes não tem assim grande implementação de espaços, ou não tem lojas, tem alguns bares que fecham, que abrem, de repente durante aquele tempo de sementeira ganhou uma identidade e uma dinâmica cultural própria. O desfile de moda do ano passado foi incrível, foi muito bom também, gostei imenso. Foi uma das últimas candidaturas que apareceu e era uma candidatura diferente e com uma parte de produção um pouco mais elaborada, mas a gente cá se conseguiu fazer e acho que correu muito bem, acho que foi um sucesso, é essa a coisa, foi um evento diferente dos outros. Durante os dias em que a sementeira está a acontecer, pelo menos, estamos também um bocadinho a viver uma experiência da sociedade que gostaríamos de ter, não é? É um evento tosco, assumidamente tosco e orgulhosamente tosco, diria, humano,
empático, afetivo. A sementeira já é conhecida e isso é bom. E cada vez mais temos pessoas interessadas em atuar. É que isto depois foi crescendo não só no que diz respeito à parte da exposição coletiva, não é? Como saiu de portas e aproveitámos aqui o espaço exterior para música, teatro, dança, desfile de moda. Portanto, isto foi crescendo muito gradualmente. Sementeira é feita de muito esforço, também se calhar é preciso dizer essa parte. Muito esforço e muito amor. A verdade é que a 10ª edição acabou por ser um confluir de vontades, de reconhecimento, não é? São 10 anos do mesmo evento, a 10ª edição, uma edição memorável, não sei se foi a maior, não é uma questão de quantidade, mas foi memorável pelo ambiente de cooperativo, de colaboração que se gerou. E tanto que se gerou que acabou por, mesmo fora de horas, mesmo com a exposição já encerrada, ainda fosse aqui a rua e o que está à volta, que fosse o centro daqueles dias e daquelas noites, ou seja, foi memorável desse ponto de vista, porque juntou vontades, porque houve esse reconhecimento de 10 edições, incluindo durante a pandemia. Tínhamos uma pandemia onde acabava por ser assim, mesmo com edições muito limitadas, acabava por ser o pouco que se ia fazendo de cultura. Mas lá está, quem acompanha este início vê várias edições memoráveis. A primeira por ter sido construída em dias e por afastar os fantasmas de eu não vou entrar ali porque é uma sede de um partido e muita gente entrou, mesmo de outros partidos, ou seja, quebrou-se esse estigma, vá, se é que podemos chamar, e a 10ª edição teve essa parte especial de ser o confluir de reconhecimento, de uma quantidade de artistas que se envolveu e de todo o sentimento de comunidade que a própria sementeira representa ou tenta construir. E foi, claro que foi memorável, a rua, a celebração da cultura que existiu dentro e fora do edifício, sem dúvida. É uma comparação. Eu à sexta-feira sai música nova. Está estipulado pela indústria. Quando eu digo que está estipulado, fazes o que quiseres. Mas há muita gente que à sexta-feira lança música, artistas grandes, coisas assim, e mais pequeninos também. A sementeira às vezes é a minha sexta, enquanto espectador é a minha sexta-feira. É poder sentar-me e ver o que é que há. Os tais artistas que se calhar poderiam não ter saído do quarto. Isso para mim é altamente. Sai malta incrível, não é? Tens malta com altas malhas, seja em que género for. Também é outra coisa muito giro, porque muitas vezes eu posso ir a um festival ou a uma casa e se calhar está mais direcionado para aquilo. Mesmo eu com Bela Noé, às vezes o que nos acontece é isto, não podemos participar em algo porque não se enquadra. A sementeira não tem limites, não tem aquelas arestazinhas à volta, o que é altamente. Enquanto artista, praticamente já disse tudo, mantenho. Volto a encaixar aí, à parte de ser o sítio que me dá essa oportunidade, sem me perguntar que qualidades é que eu tenho. Não preciso estar a mostrar o meu portfólio para vocês me aceitarem aqui. Não preciso ser tio de ninguém, não preciso ser primo de ninguém, basta ser eu. Para mim a sementeira é
para mim, liberdade de expressão. É um sítio onde eu posso fazer o que eu quiser. Não é fazer o que eu quiser, mas eu sou livre para criar o que me der na gana e expor. Eu sinto necessidade de ver novos trabalhos ou novas formas de pensar. Portanto, a Sementeira será sempre um espaço, espero eu, para acolher novas ideias e novos jovens criadores. E é isso que a torna especial também. E mesmo quando querem fechar os artistas, fechar a cultura, limitá-la, há sempre formas, os próprios artistas reinventam-se para ocupar esse espaço, para contrariar essa vontade de uniformização cultural. Acho que a Sementeira não acaba por isso. Há sempre muita gente que tem coisas a dizer. Desde que esse espaço seja dado, eu acredito que vai sempre haver pessoas a responder e que a Sementeira vai sempre ter coisas para dar, mesmo que signifique ir evoluindo nos tempos. E as edições têm sido diferentes, portanto mostram isso. Solo fértil haverá sempre. A realidade é que temos que nos adaptar a ela, ou seja, neste momento temos este espaço disponível. Infelizmente, brevemente, vamos ter que deixar de contar com este espaço. Não quer dizer que, com muita boa vontade, ou seja, com ainda mais boa vontade de toda a gente, não se possa realizar uma sementeira com um formato se calhar diferente. Eu não sei se a sementeira existe para além desta sede e a sede insere-se numa realidade do mercado imobiliário que sabemos que se calhar não torna possível esta sede existir para sempre como sede do Bloco de Esquerda. E depois tens esta coisa, por exemplo, eu, a Bárbara, e há pouco não falei da Bárbara, construímos a nossa experiência de militância aqui e agora estamos noutros sítios do país e acredita que falamos muito do que é a experiência da sementeira noutros sítios do país e que levamos a sementeira a outras pessoas, a outras experiências e também nós aprendemos a militar, aprendemos o que é a camaradagem, aprendemos qual é a experiência de participar coletivamente num partido através da sementeira e isso estará sempre connosco. Portanto, eu acho que a sementeira, enquanto iniciativa, continuar a existir regularmente neste espaço ou noutro, ou não, ela será sempre solo fértil, porque já deixou já tem raízes, as sementes já têm raízes muito fundas que vão continuar a crescer. E eu sinto durante a sementeira que isto é mesmo uma coisa para todos. Não há cá merdices, que é mesmo assim. Às vezes, do mais finório ao mais chique por aí apareça, é contagiado. Passa tudo aqui. Eu acho que isso... As coisas só têm sentido quando nós conseguimos viver todos de uma forma harmoniosa. E aquela frase célebre que se diz muitas vezes, que a minha liberdade termina quando começa a tua, é mesmo verdade. Se eu pensar só em mim e não pensar nos outros, como é que isto pode funcionar de forma harmoniosa? Não pode, é impossível. Nunca foi fácil, nunca foi garantido. Se mantiver o seu ADN, enfim, é mais um desafio e quem sabe possa ser um mote para novos conceitos, novas abordagens. É assim, não vamos deixar morrer a sementeira, como é óbvio, vamos sempre regá-la todos os anos, como mandam as regras. Nós, em termos artísticos, culturais, temos feito muita coisa para a cidade. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Isso também é fixe. A sementeira vai continuar. E vai continuar a celebrar a cultura e a festejar Abril e a fazer da cultura uma festa e uma luta. Disso eu não tenho dúvidas nenhuma. Teria a confiança para prometer a quem me disse que é isso que a sementeira vai continuar a fazer. De uma maneira ou de outra. Numa escala maior, mais pequena, mas vai continuar. Isto é a primeira vez que nós tocamos ao vivo, espero que tenha corrido bem. O Dom Duarte não se virou, estávamos na esperança, mas não conseguiu. Mas vocês estão aqui a
Jota